começar falando que o final das coisas é sempre melhor que o começo. O resultado, a resposta é sempre melhor, é sempre maior do que qualquer situação que estejamos vivendo agora, nesse momento. Precisamos ter o discernimento do Espírito. Quando nós adquirimos o discernimento do Espírito, fica muito mais fácil você entender as direções que o Senhor dá. Então, todas as vezes que a gente tem o discernimento do Espírito, fica mais fácil de tomar decisões. Nós tomamos decisões na carne, muitas vezes, e a gente se arrepende tanto depois. Tão melhor ouvir o Senhor. Ainda que o caminho que o Senhor mande a gente ir pareça mais difícil, mais complicado, mais confuso, mais espinhoso, torto, não parece tão tranquilo quanto o outro, mas o Senhor sabe do final das coisas, antes mesmo delas acontecerem. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada frase que vai ser dita antes mesmo dela ser dita. É difícil a gente pensar isso, porque a gente pensa com um pensamento humano. Como que alguém vai saber tanto de tantas pessoas? Mas o Senhor, o nosso Deus, é o Deus Todo-Poderoso. É o Deus que ao mesmo tempo que Ele está aqui do meu lado, me ajudando nessa pregação, me sustentando aqui em cima desse altar, está do lado de cada um que está aqui. Está do lado de cada um que está em casa. Ele é o Deus onipresente. Ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ouvindo as orações, sustentando, ajudando, acolhendo, acalmando. Ele é o Deus onisciente, que Ele consegue ler os nossos pensamentos. Ele sabe o que vamos dizer antes mesmo de dizer. Ele escuta orações, como eu preguei semana passada de Jonas, no fundo do mar, sem uma palavra. Ele ouve as nossas orações. Ele é onipresente, onisciente e onipotente. Não há ninguém como Ele, poderoso, poderoso. Só Ele pode fazer, só Ele pode responder, só Ele pode dar livramento, só Ele pode dar o caminho certo. Esse é o nosso Deus. Então, hoje eu quero começar com isso. O Senhor me direcionou com essa palavra. Ela começa por mim e abrange a todos. Tanto os que estão aqui, como os que estão em casa. Amém? Coloca a mão no coração. Vamos falar com o Senhor agora mais uma vez. Que eu tenho certeza que você já falou com Ele hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, entramos na sua presença, pedindo perdão dos nossos erros, das nossas falhas, os nossos erros conscientes e aqueles erros, meu Deus, que são inconscientes. Erros que muitas vezes cometemos, nem percebemos, nem sabemos que aquilo entristeceu o teu espírito. Então, se algo entristeceu, meu Deus, o seu espírito, perdoa. Nos perdoa, tem misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor inunde esse altar. Inunde, meu Deus, as pessoas que estão aqui. Inunde as pessoas que estão em casa. Que a palavra seja reveladora, que venha de encontro com dúvidas, meu Deus, e questionamentos, perguntas. Meu Deus, que a palavra chegue no momento certo, meu Deus, antes de ser tomada uma decisão que não vai agradar ao Senhor. Que a palavra chegue, meu Deus, naquele momento certo, porque o Senhor é assim. O Senhor não se atrasa, o Senhor não se adianta, o Senhor vem no momento exato. Então eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, eu quebro agora toda situação que se levanta, meu Deus, para entristecer, para envergonhar, para constranger. Em nome de Jesus, para trazer fraqueza, dor, cansaço, em nome do Senhor Jesus. Tudo que tem se levantado, meu Deus, para que os seus planos não funcionem, não caminhem. Em nome de Jesus, que caia por terra agora. Que não tenha poder, meu Deus, sobre nenhum, meu Deus, nenhum desses que oram, que buscam, que pedem, que estão pedindo, meu Deus, a sua ajuda e a sua unção. Em nome de Jesus. Eu peço, meu Deus, que sejam as suas palavras, não as minhas. Só me usa, meu Deus, como um instrumento. Só me usa, meu Deus, como um instrumento do Senhor, para levar a palavra para aquele que precisa, para levar a resposta para aquele que precisa.
Só me usa, Espírito Santo, é o que eu preciso do Senhor. Sustenta cada um, sustenta cada um. Em nome do Senhor Jesus, eu peço, meu Deus, a sua bênção, a sua unção, e consagro esse culto ao Senhor. Tudo que é consagrado ao Senhor, consagrado está. Então eu consagro esse culto ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Estão ligados às nossas vitórias? Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Então repita comigo, eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2020. Em Deus faremos proezas e Ele pisará os nossos inimigos. Amém? Podem sentar, por gentileza. Bom, como eu comecei dizendo, a Bíblia nos garante que o final das coisas é melhor do que o começo, do que o meio, do que a gente está vivendo. O final das coisas é muito melhor. O resultado, a perseverança, a confiança no Senhor é muito melhor do que você tomar alguma atitude precipitada por causa de dor, por causa de tristeza, por causa de engano, por ansiedade. Muitas vezes nós somos ansiosos. Hoje em dia, inclusive, a ansiedade é uma doença, né? Que o pessoal agora, eu tenho crises de ansiedade. Crises de ansiedade e tal. Eu não sei como é que funciona essa questão de crises de ansiedade, mas é óbvio que a Bíblia fala também que o mal procura maneiras de fazer o mal. Então, cada dia ele inventa uma doença nova. Então, hoje a gente tem crise de ansiedade, TOD, que é criança que não se comporta. Para mim, criança que não se comporta é criança que não foi educada direito. Precisa de educação. Não tem, é uma doença. É mais fácil a gente medicar uma criança do que a gente gastar mais tempo para educar ela. É mais fácil a gente medicar, então, do que a gente entrar num jejum, numa oração, numa busca, num trabalho espiritual mesmo. Eu falo porque eu sei perfeitamente, e eu já contei esse testemunho aqui, meu, que a minha filhinha mais nova passou por um período assim que, meu Deus, eu ensinava o que tinha que ensinar, mas ela estava tão rebelde, pequenininha já. Aonde eu levava a minha filha, eu recebi reclamação. Ela não se comportou, ela gritou com a professora, ela bateu nas crianças, ela gritou, ela chorou. Às vezes eu estava ouvindo culto aqui, eu escutava minha filha chorando lá na escolinha, lá no fundo. Eu saía do culto, tinha que ir lá, olha lá, minha filha dando trabalho, minha filha gritando, de novo. Jejum, oração, madrugadas, unção, libertação. Todo dia lá, botava a mão na cabeça e aquela libertação, e unção, e fecha as brechas que estão em casa. Às vezes ela está vendo coisas que ela não deveria ver e tal. Por fim, minha filha é uma bênção. Aonde minha filha vai agora, ela é elogiada, que ela se comporta, que ela participa, que ela quer fazer e tal. Não vivo mais isso. É um investimento de tempo. Não foi um período fácil, porque todas as vezes que eu estava aqui, às vezes eu ouvia ela gritar, aquilo me dava um gelo, assim, sabe? Falava, meu Deus, de novo, é a Ana Cléo, quer ver? De novo. Aí eu ia, era ela mesmo. Dava um gelo, parecia que aquilo não estava funcionando, mas funciona. É um investimento de tempo. A gente tem que investir tempo na criança. Então, às vezes, meu filho tem transtorno de falta de atenção. Meu filho tem essa nova doença que chama TOD, que é transtorno de comportamento, ele não se comporta e tal, precisa medicar com não sei o que lá, de Ritalina, calmante, não sei, uma criancinha assim, ó. Medicar uma criancinha pequenininha. Não, precisa orar, fazer uma libertação. Investir tempo nessa criança. Saber falar a linguagem dela, a linguagem do amor que ela tem. Eu tenho 2 meninas e cada uma tem uma linguagem. Uma, ela é toque. Ela adora ser tocada, beijo, abraço. A outra, tempo de qualidade. Ela quer tempo junto com a gente. Às vezes ela até sufoca. Ela quer, mãe, quero brincar, mãe, quero quê? E tal. Você precisa saber falar as linguagens das crianças. Que o resultado assim vem muito melhor. Não só da criança, saber falar a linguagem do seu casamento, do seu relacionamento.
Eu e meu esposo, a minha linguagem do amor é tempo de qualidade. Eu gosto de sentar, assistir um filme, ter um tempo de qualidade ali só eu e meu esposo. Já ele não. Ele é toque. E eu não sou toque. Eu não gosto, na verdade, de ficar tocando. Eu não gosto. Ele gosta. Então, assim, a gente tem que saber alinhar as linguagens. Ele gosta do toque? Então, eu toco um pouco mais, eu faço mais carinho, coisa que não é de mim. Eu não sou de fazer isso, mas eu faço porque ele gosta. Já ele é prático, dinâmico, ele faz as coisas dele assim rápido. Eu falo, não, vai passar um tempinho aqui comigo. Essa é a minha linguagem do amor. Eu faço a sua, você vai fazer a minha também, pessoal. Só eu que vou fazer? Você também faz. A gente tem que ir alinhando as conversas. Alinhando, assim a gente consegue adquirir um relacionamento saudável. Hoje, eu vou ler em Ruth, capítulo 1, versículo 1. Quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra. E um homem que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome e foi morar na terra de Moabe. Levou consigo a sua esposa e seus 2 filhos. Esse homem chamava-se Elimeleque e sua mulher Noemi. Os 2 filhos, Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Eles foram para Moabe e ficaram morando ali. Enquanto moravam em Moabe, Elimeleque morreu e Noemi ficou sozinha com seus 2 filhos. Os 2 jovens, Malom e Quilion, casaram-se com mulheres de Moabe, uma chamada Orfá e a outra Ruth, e ficaram morando lá por quase 10 anos. Depois disso, morreram também Malom e Quilion. E Noemi ficou completamente só, sem seu marido e seus 2 filhos. Ela decidiu voltar para Israel, deixando o território de Moabe, pois tinha ouvido que o Senhor havia abençoado o povo judeu com boas colheitas. As noras foram junto com ela, noras moabitas, noras que não eram de Belém, noras moabitas. Eu vou parar aqui um pouquinho, vou parar aqui no 7, depois eu venho para o 12, tá? Então, vamos lá. Noemi decidiu fugir. Pode ver que ela e o esposo decidiram fugir no momento de crise. Então, havia uma crise ali em Belém, fome, escassez, falta de comida. O que eles decidiram fazer no momento de crise? Vamos embora. Vamos para outra cidade. Vamos sair daqui. Eu já ouvi gente dizer isso, inclusive, de São Paulo. São Paulo não tem futuro para ninguém. Vamos embora. Vamos para o exterior. Vamos morar fora, Estados Unidos traz mais futuro, tem mais segurança e tal. Você pode sofrer coisas tanto lá quanto aqui, viu? Porque se você não tiver a bênção do Senhor, você pode estar morando em Israel. Se você não tiver a bênção do Senhor, você é perseguido, saqueado. O que difere não é a cidade que você mora, não é o local que você habita. O que difere é o espírito que você atua. É muito diferente. Cidade, a bênção te acompanha para onde você for. Se você estiver com bênção, aonde você pisar a planta dos seus pés, será abençoado. Agora, se a bênção não estiver com você, aonde você colocar a planta dos seus pés, amaldiçoado será. Noemi fugiu. Saiu correndo, fugiu, e muitas pessoas definem a sua vida por um momento de escassez, falta de comida, nervosismo, chateação, traição, abandono. Nossa, são coisas tão graves, sim. Mas não significa que você tem que definir a sua vida ali, naquele momento. Às vezes, uma carência, a pessoa define a vida dela naquele momento. Ela podia esperar no Senhor. Esperar uma pessoa que o Senhor vai enviar, porque o Senhor sempre envia. Sempre. Mas ela está tão carente, com aquele nível tão aflorado, que ela sai uma noite, encontra uma pessoa ali, se envolve com aquela pessoa, tem que começar tudo de novo. Ela corta o processo. Às vezes, uma briga que ela tem dentro de casa ou dentro do trabalho dela é motivo para ela, não quero mais isso, não sou obrigada a passar por isso, não sou obrigada a viver isso.
Eu não sou obrigada a ouvir isso. Eu não sou obrigada a ouvir o que esse homem fala, o que essa mulher fala. Não sou obrigada a viver isso dentro desse trabalho com esse chefe. Não sou obrigada a conviver com ele. Posso sair e conseguir um outro emprego e ir em busca de outras coisas. Não sou obrigada. Às vezes sim, às vezes é. Por isso eu comecei dizendo do discernimento do Espírito Santo. Se o Senhor mandar você sair, é uma coisa. Aqui o Senhor não mandou, vai embora e depois volta. Não, o Senhor não falou nada. Eles foram por conta própria. E ela encontrou algo muito pior do que fome lá. Ela encontrou a morte. Morreu o marido, morreram os filhos, as noras, por lealdade, ficaram junto com ela. Depois de tanto ela insistir para que as noras fossem embora, uma delas foi, só que Ruth permaneceu. Ruth permaneceu ao lado dela, o que foi uma bênção. Pode ver o cuidado do Senhor ali com ela. O Senhor cuidou dela. Mas a todo momento que você lê o capítulo, e eu vou ler aqui para vocês depois, vocês vão ver ela dizendo, o Senhor se virou contra mim, o Senhor virou as costas contra mim. É fácil a gente tomar uma decisão errada, sem o discernimento do Espírito Santo, e depois dizer, o Senhor se virou contra mim, o Senhor virou as costas para mim, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor nada. O Senhor não disse para tomar nenhuma decisão. O Senhor não disse para fazer o que você está pretendendo fazer ou já fez. O Senhor não falou nada. Mas o Senhor... Não, o Senhor se virou contra mim. Não, muito pelo contrário, o Senhor ainda está sendo misericordioso. Ele ainda foi misericordioso e colocou Ruth no momento, junto dela. Momento difícil sempre vai ter. Crise, pandemia e tal. Eu acho que aqui nunca ninguém viveu o que a gente está vivendo agora. Pandemia. É a primeira vez que eu vivo isso. Recesso de aulas, igreja fechada... Fechou assim, né? Por um tempo. Pelo menos eu acho que nunca a gente viveu um período desse. Quantas pessoas tiraram a vida nessa pandemia achando que ia durar para sempre? Quantas pessoas se separaram na pandemia porque não aguentaram conviver de noite e dia com o marido ou com a esposa dentro de casa? A gente recebeu tantas ligações de homens, principalmente homens. Não aguento mais essas crianças o dia inteiro gritando, a mulher falando e tal, não sei o quê, e tal. Não vai durar para sempre? Quem diz que é para sempre? Um momento é só um momento. Não defina a sua vida por um momento. Ai, meu Deus, parece que vai durar para sempre. Eu não aguento mais. Aguenta sim. Porque nada que o Senhor coloca para a gente viver, passar, aguentar, é para mal, é para derrota. Ele sabe, nós temos graça para passar. Existe a graça que vem dos céus. Você tem graça para aguentar esse momento. Você tem graça para aguentar esse chefe. Você tem. Você tem graça para aguentar esse cônjuge que está aí no seu ouvido. Você tem graça. Você tem unção. Às vezes até na igreja. Não aguenta a igreja. Quente demais. Fria demais. Meu Deus, as pessoas. Não aguento as pessoas ali da igreja. Não gosto do culto. Aquele pregador não fala a minha língua. Tal. Você tem graça. O Senhor plantou você ali. Às vezes é você que está vendo coisa demais. Muitas vezes, na verdade, é você que está vendo coisas demais. Se o Senhor te plantou ali, eu não sei. Aonde é a área, onde é a sua Belém, que você acha que tem que ir embora e ir para outro lugar. Essa terra de fome e escassez, vou embora. Eu não sei. Mas eu sei que essa palavra veio para alguém que quer tomar alguma decisão que o Senhor não direcionou, está querendo fazer, está querendo tomar a decisão. E o Senhor trouxe uma palavra dessa para socorrer. Não faça. Eu vou fazer. Não faça. O Senhor está dizendo para não fazer. Ele não direcionou para fazer isso. Ele não tem isso para você. E quando tiver que acontecer, Ele mesmo vai encaminhar as coisas.
não vá na força do seu braço, como Noemi e o seu esposo foram. Porque num lugar, às vezes, que você está ali, que você encontra briga, contenda, escassez, dificuldade, se você sai sem a direção do Senhor, você encontra coisa pior. Às vezes até a morte. Então, não aguento passar por isso, eu não quero viver isso e tal, tal, tal. Tudo tem um propósito, tudo tem um porquê. Nada é por acaso. Nada é sem sentido. Deus não é um Deus de coincidência ou um Deus de dúvida. Ele é um Deus de afirmação. Se Ele diz que não, não. Fim de papo. Se Ele diz que sim, sim, vai, segue, com tranquilidade e com certeza. Hoje, quando eu já tinha essa palavra, e aí hoje, quando eu acordei, fui ouvir o programa, e eu só sabia que Deus estava confirmando mais uma vez essa palavra. Porque no programa hoje, a bispa falou sobre Davi, quando ele foi lá e falando, eu devo fazer isso. Senhor, levante-se e vá. O Senhor é um Deus de afirmação. O Senhor é um Deus que, quando você pergunta, Ele é um Deus de sim, sim, não, não. Ele não é um Deus de, não sei, deixa eu pesquisar. Deixa eu ver se essa cidade é melhor, se esse lugar é melhor. Não, Deus já sabe de todas as coisas antes mesmo delas acontecerem. Aí aqui, em versículo... Vou voltar no 7. Assim ela e as 2 noras saíram do lugar onde tinham morado, enquanto estavam a caminho para a terra de Judá. Aí eu já pulo para o 12. Não, minhas filhas, voltem para suas casas, pois eu já sou velha demais para ter outro marido. E mesmo se eu tivesse marido e estivesse esperando filhos, vocês iriam esperar até que eles crescessem? Não, é claro que não, minhas filhas. É mais amargo para mim do que para vocês, porque o Senhor voltou-se contra mim. Aqui é a parte que eu falei. O Senhor não se voltou contra ela. Eles tomaram uma decisão equivocada na emoção, no que estavam sentindo naquele momento, e foram. Deus não pode terminar uma coisa que Ele não começou. Deus não vai terminar uma situação na sua vida que Ele não começou, ou que Ele não mandou você fazer, ou que Ele não mandou você ir, ou que Ele não mandou você pegar com as próprias mãos. Mandou você esperar. Mas eu quero. Mas eu quero. Aí aqui em Ruth, no versículo 18 já, quando Noemi viu que Ruth estava decidida e que não havia jeito de convencê-la, não insistiu mais e partiram. Quando chegaram a Belém, todo o povoado ficou agitado por causa delas. Será que é Noemi mesmo? Perguntavam as mulheres. Noemi, porém, lhes dizia, não me chamem de Noemi, chamem-me de Mara, porque o Deus Todo-Poderoso tornou a minha vida amarga. É aí que eu digo para você. Às vezes, a gente toma decisões e é fácil a gente colocar a culpa no Senhor. Me chama de Mara. Deus tornou minha vida amarga. Eu sou amarga. Enfim, me chama de Mara que eu sou assim e tal. Deus se virou contra mim e tal. E você pode ver aqui que não. Ela saiu, encontrou a morte, perdeu os 2 filhos e o marido, comeram comida depois do chão, viveram como indigentes, passaram fome, dificuldade. O Senhor se virou contra mim. Não, foi a decisão equivocada que você tomou. Foi a decisão que você tomou por você mesmo, não por outra pessoa. Por você. Por isso que eu comecei falando do discernimento do Espírito Santo, porque às vezes o diabo usa a boca de outras pessoas, inclusive para usar a palavra para falar com você. Eu acho que não tem isso, eu acho que não é isso. O seu discernimento vai dizer, é isso ou não é isso? Todo mundo tem um discernimento do Espírito Santo. Todo mundo sabe dizer se é aquilo ou se não é. Depende da sua vontade. Porque tem coisas que a gente escuta Deus dizer não, mas a vontade é maior, você quer um sim. E às vezes Deus disse não, mas você quer o sim. No versículo 21, eu parti cheia de alegria,
de mãos cheias, mas o Senhor me trouxe de volta de mãos vazias. Por que então vocês me chamam de Noemi, quando Deus me voltou as costas e trouxe tanto sofrimento para mim? Quando Noemi e sua nora moabita Ruth voltaram às terras de Moabe e chegaram a Belém, voltaram das terras de Moabe e chegaram a Belém, a colheita de cevada estava começando. Então, ela ouviu falar que o povo já estava suprido e cuidado. Aí ela voltou. Se ela nunca tivesse saído, ela também estava suprida, cuidada com os filhos e com o marido. Ela ouviu dizer que o povo já estava abençoado. E ela perdeu filhos, ficou sabendo que o Senhor já havia provido lá na cidade dela, perdeu filhos, perdeu o marido, uma das noras foi embora, a outra, pela misericórdia do Senhor, ficou ali, porque eu não tenho dúvida que foi a misericórdia do Espírito Santo que fez aquela moça ficar com ela, para depois cuidar dela, e cuidou mesmo, porque ela definiu a vida por um momento. Eu quero dizer assim, eu ia usar uma expressão, mas não vou. Quem foi que nunca definiu a vida por um momento? Quem nunca, né? Quem nunca definiu a vida por uma chateação? Quem nunca, às vezes, chegou e viu que bateram no carro? Ah, meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Por que o Senhor deixou isso? Ou viveu alguma traição, algum abandono, alguma coisa. Oh, meu Deus, mas por que o Senhor fez isso? O Senhor me abandonou, me chama de Mara, que eu sou amarga, que eu estou amarga, a vida está amarga e tal, tal, tal. Ao invés de ir lá e recapitular as coisas e perceber que uma decisão no caminho foi tomada errada. Quando ela voltou, encontrou as pessoas felizes, colhendo, porque ao invés de fugirem, decidiram permanecer e plantar. Então, chegou o tempo de colher. Então, quando ela voltou, viu todo mundo feliz, colhendo, cuidado, abençoado. E ela o quê? De mãos vazias, porque de mãos cheias ela saiu, realmente. E de mãos vazias ela retornou. A bênção da vida dela foi a nora, que o Senhor teve a misericórdia de plantar na vida dela. Veja, olhe e veja. Um momento é só um momento. Uma situação que se levantou é só um momento. Você não pode definir a sua vida ali. Eu comecei falando do pessoal da pandemia. Por quê? Porque quantos ceifaram a própria vida, se mataram, não destruíram a própria vida, destruíram a vida das pessoas que estão em voltas. Porque eu já falei isso aqui, quando uma pessoa vai lá e tira a própria vida, ela não está indo para o inferno sozinha, porque ela vai para o inferno. Isso é fato. Você tirou a própria vida, você se matou. Quem tem o poder da vida e da morte é o Senhor, não é você. Ela destrói a vida das pessoas que estão em volta. O sofrimento de uma esposa, de um esposo, de filhos que foram abandonados. Por quê? Um momento. Crise, pandemia, eu não vou conseguir pagar os funcionários e tal. Busque a Deus. Busque a Deus. Um momento é só um momento. Daqui a pouco nós vamos lembrar dessa pandemia bem distante da gente. Acabou. Fim para isso. Passamos e vencedores. No momento da pressão mesmo, sai de dentro da gente o que está ali. Você quer saber quem é uma pessoa de verdade? Dá pressão nela. Dá pressão. Vai lá, faz ela viver situações. Faz ela viver, não. Se ela tiver plantado para aquilo. Coloca uma pressão para você ver. Vai sair de dentro dela o que está ali. Às vezes, um chefe que grita com você, ou que te chama atenção, vai sair de você o que está lá. Ou você vai gritar e responder, ou você vai entender algumas coisas. Orar, principalmente. O maior poder do crente é a oração. E às vezes você quer resolver aquilo na sua força, na força do braço, na força da palavra, brigar, gritar, discutir. Ah, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo e tal. Você quer fazer isso na força do seu braço. Quando você podia chegar na sua casa, dobrar os seus joelhos e falar, Senhor, me justifica, o Senhor é o justo juiz. Tem coisas que podem demorar um tempo, mas elas chegam. Não há injustiça que o Senhor não tenha visto.
Não há situação que tenha um tramado que o Senhor não esteja vendo. O erro é não ter a certeza disso. E se voltar a Deus como Pai que Ele é, e dizer, olha aqui, meu Deus, olha aqui, Pai. Está vendo o que fizeram? Sua palavra diz que o Senhor é o justo juiz. Cadê? Me justifica. Me justifica. E Deus justifica. E Deus tira da mão do ímpio, coloca da mão do justo, e o milagre acontece. Nossa, quantas situações de milagre que nós já vivemos. Eu já vivi tantas, mas também já vivi a correção do Senhor por tomar decisões erradas por um momento. Quem nunca, numa briga de casamento, eu não quero mais ficar com você. Quem nunca, num trabalho, eu não sou obrigada a viver isso, não. Não vou fazer isso. Meu marido tem 2 empregos, estou brincando. Só quem já assistiu isso aí sabe o que eu estou falando. Estou brincando, só para descontrair. Eu não preciso disso, eu não vou viver isso, eu não vou fazer isso. Eu quero isso, eu não quero isso para a minha vida, eu não vou fazer isso. Não faça isso. Não defina a sua vida por um momento. Quem é aí que está querendo tomar uma decisão por sentimento? Quem é? Não sei. Mas tem. Alguém que ali o sentimento, uma carência aflorada, aí um olharzinho que você recebe ali, você pode definir sua vida naquele momento. Uma dificuldade financeira, ao invés de orar, você quer definir a sua vida ali agora. Ah, não vou sair daqui, quero um outro emprego. O que é que você está querendo tomar uma decisão e Deus está dizendo para não fazer? Pare para pensar. Você quer decidir, mas por você, não por Deus. Não coloque o nome de Deus nessa história. E depois de uma decisão mal tomada, não diga como Noemi disse. Deus me virou as costas. Pode me chamar de amarga, Marga, Não tome uma decisão errada e depois diga que foi Deus. Eu estou assim porque Deus me esqueceu. Deus virou as costas. Deus nada. Está assim porque decidiu errado. Está assim porque se precipitou. Está assim porque os sentimentos foram maiores. A carência foi maior. A raiva foi maior. A ansiedade foi maior. Faltou perseverança. Como é feliz o perseverante, que está numa situação difícil, desafiadora, mas está lá, prisioneiro da esperança, perseverante. Está lá crendo, perseverando. Eu creio, Senhor. Eu creio, meu Deus. Eu creio que eu vou sorrir. Eu creio que eu vou voltar a colher. Eu creio, meu Deus. Essa é a virtude do perseverante. Essa é a virtude daquele que crê em Deus de verdade. Se você desistir nessa situação que você está vivendo agora, você vai desistir em qualquer situação. Como é que você vai provar ao Senhor que Ele pode confiar mais nas suas mãos? A nossa oração é muito clara. Senhor, confia mais nas minhas mãos. Senhor, me dá mais. Senhor, faz mais para mim. Mas aí chega uma situação de adversidade, você decide aquilo naquele momento, no calor do momento, na tristeza do momento, na dúvida do momento. Como é que você mostra para Deus, o Senhor pode confiar em mim, Senhor? Confia em mim, o Senhor pode confiar em mim. Como você mostra a Deus isso? Como? Tem gente que não consegue cumprir com um jejum. Às vezes 7 horas. Uma vez eu atendi uma moça, isso faz anos, hein? Isso faz uns 10 anos. E eu não esqueci, porque ela falou assim, só consigo fazer jejum com água de coco. Aí eu falei, aí tá fácil, hein? Jejum com água de coco. Água de coco repõe todo o seu potássio. Nunca que você vai sacrificar carnais só com água de coco. Tem gente que não consegue cumprir um jejum. Não consegue cumprir, às vezes, um culto. Uma palavra. Ficar inteiro numa palavra, sentadinho, anotando, fazendo. Como que você prova para Deus que Ele pode confiar mais nas suas mãos, que você vai ser fiel? Às vezes você recebe um dinheiro, você está orando por um dinheiro, por uma bênção, você recebe e você não quer dizimar. Ai, não, já dizimei, já é dinheiro dizimado ou ofertado, eu tenho que ofertar de novo e tal. Uai, a palavra é clara, tudo que vier às suas mãos, não é? Então, fim de papo. Pronto, é isso.
Como é que você prova para o Senhor que Ele pode dar mais nas suas mãos, que você vai ser fiel nele, tanto no pouco quanto no muito? Quando você tiver muito, você também não vai devolver. Como você prova ao Senhor que Ele pode te usar mais? Como? Você é uma referência onde você mora e aonde você trabalha? Quando as pessoas olham para você, sabem, esse é crente. Não, esse é verdadeiro. Esse aí, se falou, ele vai cumprir. Esse aí, se ele prometeu, ele vai fazer. Esse você pode confiar. Trabalha com ele, que esse aqui você pode confiar. Com esse aqui você pode fazer. Você é uma referência onde você passa? No lugar que você trabalha? No lugar que você mora? Às vezes tem pessoas da própria família que não quer Deus pela sua atitude. Vai servir a Deus, você precisa servir a Deus. Não adianta falar. Se quando você chega em casa, você briga, você grita, você xinga. Uai, mas você não é crente? Só servir a Deus é só isso? Não, servir a Deus é muito mais. É muito mais profundo quando você serve a Deus. Então, você dá um bom testemunho por onde você passa? Não ceda para o orgulho, às vezes a falta de humildade, de receber ajuda, de receber uma palavra, de ouvir aquilo. Há momento para tudo. Há momento de falar e há momento de calar. Há momentos da vida, há momento de sorrir e há momento de chorar nos pés do Senhor. Há momento para todas as coisas. Há momento que você tem que ir lá e falar, assim não está certo, assim não dá e tal. Há momento que às vezes alguém foi injusto com você, que é o momento de calar. Eu já vivi uma situação de uma injustiça muito grande. E eu me lembro perfeitamente. Eu estava sentada, a pessoa estava falando para mim tudo que... Enfim, você fez errado isso, não é assim. E quando a pessoa falava, eu ouvia, eu sabia que o que ela estava falando não tinha coerência, né? Sim, tive atitudes que não condiziam, que foram erradas, mas aquilo tudo não. Aquilo lá foi um exagero. Mas eu ouvi Deus falar comigo naquele momento, cala. É o momento de calar. E eu calei. Eu ouvi tudo caladinha, sem me defender. Não é bem isso não. Não, você está exagerando. Não, sua opinião, sua visão, a minha é outra. Não, você não sabe de nada, você não está na minha pele, você não sabe o que eu vivo, você não sabe quem eu sou e tal. Não. Calei, ouvi o Senhor e quando terminou aquela conversa, ainda me coloquei à disposição. Amém. Tudo certo? Que precisar, estou aqui à disposição, me usa para qualquer coisa, eu estou à disposição. Pronto. E Deus depois vem e justifica. Porque eu lembrava a Deus, Senhor, o Senhor lembra, né? Falou isso, não foi bem assim, não era assim. E Deus justifica. Deus coloca os pingos nos is assim perfeitamente. Só que eu tive que ouvir o Senhor naquele momento e calar. Ainda que seja difícil, quando você está ouvindo algo que você sabe que não é aquilo, ainda que seja difícil, depois você vê o quanto é importante você praticar a humildade e ouvir o Espírito Santo. Não que a outra pessoa está falando, o Espírito Santo. Eu vou finalizar com Eclesiastes 7, versículo 8. Terminar algo é melhor do que começar. A paciência vale mais que o orgulho. Controle o seu gênio. Quem fica com raiva é insensato. Nunca diga, por que os dias do passado não voltam? Essa não é uma pergunta sábia. Aqui acabou o 10, né? 8, 9, 10. Isso. Eu pus só até o 10, certeza. Eu tinha certeza que tinha colocado mais. Enfim. O paciente obtém a vitória. O orgulhoso é humilhado. Terminar algo é muito melhor do que começar. Em outras traduções você vai encontrar o final das coisas é melhor do que o começo. Se vocês conseguirem aí para mim, coloca, fazendo favor, nessa tradução, que o final das coisas é melhor do que o começo. A palavra diz isso. O final das coisas é melhor do que o começo. O paciente é muito mais inteligente que o insensato, que o orgulhoso.
O perseverante é muito mais recompensado que o orgulhoso. Um momento é só um momento. Quando chegar o momento certo, o Senhor vai trazer de volta, o Senhor vai mudar a situação, o Senhor vai limpar o que parece sujo, vai abrir a porta que foi fechada. Quando chegar o momento, não defina a sua vida por um momento. Pode ser no casamento, pode ser no seu trabalho, pode ser na igreja, pode ser na sua família, pode ser com o seu filho. Um momento é só um momento. Olha lá, o fim das coisas é melhor que o seu início. E o paciente é melhor que o orgulhoso. O final das coisas é melhor do que o início. O final das coisas é melhor do que esse momento que você está vivendo agora. E você precisa pensar agora. Qual é a sua Belém? Dê nomes à sua Belém. Que está escassa, passando por um momento difícil, que você está pensando em abandonar. Qual é a sua Belém? Dê nomes para ela. Não escute a voz do diabo, que está dizendo para você fugir dali. Ou que você não é obrigada, que você tem que fazer aquilo e pronto, acabou. Não escute a voz do diabo. Escute a voz do Senhor. Deus está dizendo para você ficar em Belém. Ah, não, nossa, não era isso que eu queria ouvir, pois é. Mas Deus está dizendo para você ficar em Belém. O que é essa Belém agora? Belém é seu esposo? Sua esposa? Belém é seu trabalho? Belém é esse filho que está te dando trabalho? Que não está fazendo e correspondendo àquilo que você está fazendo? O que é essa Belém? É a cidade que você mora mesmo? Vou embora, vou para o exterior, que lá tem muito mais futuro. Precisa ver direitinho, que se não tiver a bênção, pode ir para qualquer lugar do planeta. Não tem, não. Acredite, não tem. O que é a sua Belém? Você tem que falar a Deus, Senhor, qual é a área da sua vida que é a sua Belém? Senhor, minha Belém é essa, ó, isso aqui, tá? E eu preciso que o Senhor, então, me dê graça para ficar nessa Belém aqui, ó, mediante a escassez, os problemas, os gritos, as brigas, as dificuldades. Me dá graça para eu passar por esse momento. Agora, não tome uma atitude estúpida pela carne. Não faça isso. Porque de mãos cheias você pode estar saindo e de mãos vazias você vai retornar. Assim como foi com Noemi. Você pode estar saindo de mãos cheias, ainda que você não veja. Ai, mãos cheias. Acha, imagina, você não sabe o que eu estou vivendo. Quando um fundo de poço, deixa eu te falar uma coisa. Um fundo de poço sempre pode ficar mais fundo, viu? Nunca pense que um fundo de poço, ai, pronto, não preciso mais viver nada. É igual aqueles desenhos engraçados que a gente vê que já aconteceu tudo que tinha que acontecer. Aí o personagem vai e fala, né? Só faltava chover. Aí chove mesmo. Parece assim, né? Nossa, só faltava acontecer isso. Você não sabe o que eu estou vendo. Só falta acontecer tal coisa. Pois acontece, acredita. Um fundo de poço nunca, não tem final. Pode sempre ficar mais fundo. Então, às vezes, você está numa situação que o diabo não deixa você enxergar que você está de mãos cheias. Com a bênção do Senhor, o pouco é muito. Os 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão. Os 5 pães e 2 peixinhos alimentam uma multidão e ainda sobra. O pouco com Deus é muito. E muitas vezes o diabo faz a gente não enxergar algumas coisas. Ah, estou de mãos vazias. E aí, quando a gente chega no fundo do poço mesmo, a gente vê. Nossa, eu era de mãos cheias e eu não estava vendo. Ainda que fossem só 5 pães e 2 peixes, com Deus é muito, multiplica e ainda sobra. Não tome a decisão que você está pensando em tomar. Não tome. O Senhor não tem isso para você. Permaneça aonde o Senhor mandou você permanecer. Aonde o Senhor plantou você. E confie que o tempo de seca e escassez vai passar. Com certeza. Não espere depois só para ouvir boatos e rumores, como foi com Noemi. Ó, o pessoal já está abençoado, viu? E ela lá, vivendo a maior dificuldade. Não tome essa atitude que você está pensando em tomar. Ok? O não
Ah, não, não quero mais. Ah, não, não quero mais esse casamento, não quero mais esse emprego, não quero mais lutar por esse filho, porque eu já ouvi mães num pico de desespero tão alto, tipo, não vou mais orar por esse filho, misericórdia, está me dando muito trabalho. Então, não faça isso. Permaneça. Permaneça, porque às vezes há pessoas que estão sustentadas pela sua oração. Há pessoas que estão ali em pé ainda porque você ora, porque você busca. E a mudança chega. O momento é só um momento. Amém? Vamos nos colocar de pé então, por gentileza. E falar ao Senhor. Falar a Deus qual é a sua Belém. Qual é o seu momento de dificuldade, de tristeza, de dúvida, de raiva, de mágoa, de tristeza. O Senhor não tem isso para você. O Senhor não tem isso para você. O Senhor não tem isso para você. Por ti, Senhor, ergo então as minhas mãos. O momento é só um momento. Com muita gratidão. Não vai definir a sua vida por um momento. Coração. E depois colocar a culpa no Senhor. O Senhor virou as costas para mim. O Senhor não liga para mim. O Senhor me abandonou. O Senhor não gosta de mim. O Senhor me esqueceu. Deus nunca se esquece de ninguém, porque Ele vai se esquecer de você. A Bíblia garante, o Senhor não se esquece de ninguém. Porque de você Ele vai se esquecer, Ele não se esquece de ninguém. Ao meu Jesus eu vou dizer. Ele é o nosso Deus. Ele faz coisas milagrosas do dia para a noite. Basta a sua atitude de fé. Mediante a sua atitude de fé, Ele faz. Eu já vi situações tão impossíveis serem revertidas. Ele é o nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Como explicar? Não há como dizer, não há como explicar, não há como descrever o poder do Senhor. Não há. Ele é tão diferente de qualquer coisa que você já viu ou já conheceu. Cuidadoso, zeloso. Quando eu falo do Senhor, eu me emociono, porque, meu Deus, que Deus é esse? Nós somos tão miseráveis, tão falhos, preguiçosos muitas vezes, procrastinadores, e o Senhor vem com aquela dose de amor, com aquela dose de cuidado, resgatando, limpando a pessoa mais suja, mais difícil de convivência. O Senhor limpa. O Senhor vem, o Senhor limpa. Senhor, este é o louvor. Quando faltam palavras para orar, louve a Ele então. Senhor, eu não consigo orar. Senhor, eu não consigo falar. Ore, louve a Ele. E diga a Ele. Fala, ouça, Senhor, o meu coração. Ouça o que o meu espírito quer dizer. O Senhor é um Deus onisciente. Ele entende o que está saindo de dentro de você sem uma palavra dita. Um momento é só um momento. Uma pessoa é só uma pessoa. Um casamento difícil é só um casamento. O Senhor pode restaurar isso. O Senhor pode mudar isso. O Senhor pode mudar, transformar, restaurar. Restaurar o amor, a confiança, o cuidado. O emprego é só um lugar. Você pode aguentar. Não deixe o diabo colocar dentro de você. Você não merece passar por isso. Você não precisa passar por isso. Não. Se o Senhor colocou você ali, Ele te plantou, honre o que o Senhor fez por você. Honre a sua fé. O que o Senhor fez por você. O sacrifício do Senhor na cruz. Quantos ceifaram a vida e deixaram claro: eu não ligo pelo Senhor ter morrido na cruz. Eu não ligo. Quantos deixaram claro ao Senhor? Quantos? Quantos fizeram isso? Quando você desiste de crer, quando você desiste da fé, quando você desiste, você deixa claro ao Senhor. Você deixa claro a Ele: eu não ligo, Senhor. Mas você liga assim.
você está aqui, se você está assistindo, é porque você liga, é porque você quer. Você só está deixando o que você está sentindo dominar você. Mas você quer. Peça a Deus isso. Peça a Ele. Diga a Ele o quanto você o ama, o quanto você confia nele, o quanto você crê na palavra dEle. Diga a Ele: Senhor, nós confiamos no Senhor, nós cremos na sua palavra, nós cremos no que o Senhor prometeu, ainda que o momento pareça complicado, confuso, nós cremos, meu Deus, que o Senhor vai nos socorrer, que o Senhor será conosco, o Senhor vai estar ali, a mão bondosa do Senhor está sobre nós, a mão bondosa do Senhor está sobre a nossa vida, a mão bondosa do Senhor está sobre as nossas coisas, sobre o nosso corpo, sobre os nossos órgãos, a mão bondosa do Senhor está sobre nós. Que me fez neste louvor, declararei o meu amor. A mão bondosa do Senhor está sobre nós. O seu coração. Diga isso, Senhor. Ouça meu espírito, Senhor, este é o louvor de quem se redimiu. Ao meu Jesus eu vou dizer quão grande é o meu amor por ti, Senhor. Ergo então as minhas mãos com muita gratidão, te dou meu coração. O Senhor ouve orações muitas vezes que a gente não precisa nem usar as palavras. Se às vezes lhe faltam palavras, o Senhor escuta o seu coração. O Senhor escuta o seu espírito. O seu espírito fala mais. O seu coração. Ele é o dono de tudo, Ele cuida de tudo. Não tenha medo. Não tenha medo, vá. Siga, levante-se, vá. Não tenha medo. Deus não perdeu o controle. Parece que Deus perdeu o controle, mas Ele não perdeu. Parece que isso aí veio para acontecer, que aconteceu em você, para destruição, para tristeza, para dor, para vergonha. Não, Deus não perde o controle de nada. Deus tem controle de tudo. Deus é o dono de tudo. E Ele vai fazer. E Ele tem mudado. E Ele tem restaurado. Ele tem dado provas de que Ele é com você. Tem colocado roots no seu caminho. Creia nele. Ele é o seu Deus. Creia nele. Ele faz tudo, Ele pode tudo. O poder dele é tremendo, é poderoso. Ele é além daquilo que nós pensamos ou pedimos. O Senhor faz além. Permaneça crendo no Senhor. Permaneça crendo no Espírito Santo. Permaneça no lugar que você está. Não tome essa atitude por carência, por nervosismo, por tristeza, por injustiça, por dor. Não tome uma atitude precipitada. O Senhor plantou você aí e vai tirar você daí também. Ele vai fazer isso. Não pegue as coisas com a sua mão. Não faça com a sua mão. Ele vai fazer. Não tome essa atitude. Essa palavra veio para socorrer gente que já ia fazer. Não faça. O Senhor tem um plano com isso. Tudo tem um porquê. Para tudo tem um porquê. Para tudo tem uma resposta. Ele é o nosso Deus. Para tudo. Ele sabe de todas as coisas. Eu agradeço, meu Deus, ao Senhor. Agradeço, meu Deus, ao Senhor. Muito obrigada, meu Deus, porque o Senhor socorreu tantos hoje. O Senhor falou com tantos e socorreu antes de tomar qualquer atitude, antes de fazer qualquer coisa. O Senhor é Deus de milagre, o Senhor é Deus de afirmação, não de dúvida. E eu creio nisso. Muito obrigada, meu Deus, por tudo. Obrigado por esse culto, obrigado pelas respostas. Em nome de Jesus Cristo, amém, amém e amém. Graças a Deus.